próprio Behemoth, eu vou fazer uma leitura aqui. É o seguinte, pessoal. Às vezes a escritura ela vai usar um tipo de termo para um ser, só que às vezes ela vai repetir aquele termo e muitas vezes já não é o mesmo ser, tá? Então eu quero que vocês compreendam o seguinte. O Behemoth, que é mencionado em Jó 40, é muito provável que ele seja o quê? Um braquiosauro, um apatossauro. Aqueles seres tipo dinossauros que têm um pescoço comprido e tal. Tá? Só que esse termo, Behemoth, deixa eu ver aqui onde que eu até separei aqui em hebraico. Behemoth, né? Vem de Behimá, em hebraico. Alguns colocam como gado, né? Bestas. Mas são animais no geral. Não há uma definição desse termo, tá? Para vocês compreenderem. Mas o Behemoth de Jó 40, ele é provavelmente um animal normal, tá? Só que existe o Behemoth mencionado em Enoque, onde você percebe que ele faz alusão justamente à figura de Satanás, tá? Porque ele é chamado de besta. Isso é interessante. E ele é justamente aquilo que nós conhecemos no livro de Apocalipse como besta da terra. Tá? Besta da terra e a besta do mar, ligada à sua consorte, a esposa de Satanás, digamos assim. Já vou assim já começando a elucidar para vocês essa questão. Por isso que quando você vê, por exemplo, vídeos, aí eu vejo vídeos do pessoal, eles pegam às vezes aquele sentido mais... Alguns vão mais para biologia e ficam buscando ali um animal, só que eles percebem que é um animal diferente, meio estranho, né? Onde, por exemplo, às vezes a associação com a figura de dragão, né? O dragão existiu? Sim. O dragão ali está ligado à figura do Leviatã. Só que, por que nós não vemos mais? Porque os filhotes de Leviatã que existiram, eles foram sendo extinguidos ao longo do tempo, tá? E Deus, ele é dito dentro da própria cultura hebraica, e a gente consegue compreender isso também pela própria Bíblia, que eu vou fazer leitura de alguns textos, que o ser masculino do Leviatã foi morto. Então, quando Deus ele criou o Leviatã, ele criou um macho e fêmea exatamente como todos os animais. Na própria cultura hebraica, eles sabiam que, em dado momento, quando a criação entrou em colapso, esses seres, até pelo tipo de nível de reinado deles sobre todos os seres viventes, Deus tirou o ser masculino e o eliminou. Só ficou o feminino. Com certeza ela chegou a dar luz para alguns outros que nós conhecemos como dragões, que ficaram na mitologia, né, geral, que a gente conhece, mas eles foram se extinguindo ao longo do tempo. Por isso que, por exemplo, o horóscopo chinês ele tem todos os animais que existem e apenas o dragão a gente não vê mais. Por quê? Porque Deus mesmo ele não foi permitindo que esses animais, que eles possuem um tipo de voracidade maior, muito semelhante ao que a gente conhece por dinossauros, eles possuíam. E também existem alguns momentos da história onde, como se conhecia esse ser chamado dragão, que até saía fogo de sua boca, etc., são os filhotes do Leviatã, como se conhecia esses animais, alguns animais que nós conhecemos hoje por dinossauros acabavam sendo comparados com eles. Eu não me lembro agora, mas onde que é, eu só sei que é uma citação sobre um cavaleiro inglês, tá? Tem na história, muito interessante, onde é dito que ele mata um ser que ele acaba chamando de dragão, só que no caso não era um dragão. Dá para você perceber que também não era um Velociraptor pelo tamanho dele. Pelo visto, era um ser um pouco maior. Então era uma espécie de algum tiranossauro, um alossauro, talvez, que é um tipo tiranossauro, aquele das patinhas pequenininhas, né? Onde ele era um pouco menor, mas ele conseguiu matar ele com seu cavalo e uma lança. Por que eu creio que é esse animal? Porque ele disse que era um dragão, mas que não soltava fogo, mas que tinha uma boca muito grande, uma cabeça muito grande, tinha as patas dianteiras muito pequenas, olha só que interessante, e as patas traseiras muito grandes e fortes, e uma cauda também forte, onde esse animal, quando ele precisava se movimentar, ele até dava pulos, alguns pulos e tal. Mas ele diz que ele consegue matar esse ser, e ele fala que é conhecido como o último dragão da Inglaterra. Só que na verdade a gente percebe que foi o quê? Um último dinossauro que acabou existindo, e para alguns que talvez vão me perguntar assim, Samuel, dinossauros coexistiram com a humanidade? Sim, eles coexistiram, tá? Alguns entraram na arca. Deus ele permitiu que animais puros e impuros entrassem na arca para que o sistema geral da cadeia alimentar ele fosse mantido. Mas você pode perceber que a Terra ela foi perdendo o seu campo magnético, sua força, então
certos tipos de árvores e principalmente animais, eles foram se extinguindo, tanto pela caça do homem, como pela estrutura de alimentação e da estrutura que a cadeia alimentar ela mantém esses animais vivos, tá? Então eles foram se perdendo. Você ainda vai ouvir alguns relatos sobre, por exemplo, o Mokelmebembe, que é entendido como um brachiosauro, que fica na região do Congo, onde eles entendem que é um animal desse, tá? Foi perguntado às tribos, foi mostrado ursos, vários tipos de animais para eles, e eles dizem que é uma espécie de animal que tem um corpo de elefante, mas que tem um pescoço de serpente e uma cauda muito grande que fica na água. Ou seja, eles estão falando de um brachiosauro, né? Só que talvez algum que sobrou ali, porque eles sozinho, num ambiente de mata muito fechada, que até hoje o homem não tem muito acesso, tanto em regiões como da Amazônia, como florestas do Congo, ou florestas ali do Sudeste Asiático, ou regiões, por exemplo, da própria Austrália e tal, regiões ali inóspitas em Papua Nova Guiné, que são lugares muito difíceis do homem ter acesso. E também é possível que, se o homem chegar a descobrir algo, o próprio sistema geral vai impedir isso, porque eles precisam que a gente venha engolir aquela ideia da evolução, né? Que esses animais existiram há 65 milhões de anos atrás, no período Jurássico e tal, e isso é uma grande mentira, né? Esses animais, eles coexistiram com o ser humano, e a gente tem muitas e muitas provas, tá? Mas só para avaliar isso e falar aqui, mostrar que esse Behemoth, tá? Em Jó 40, ele é, na verdade, um animal desse tipo, tá? Tanto que diz o seguinte aqui, ó, quer ver? Verso 15 de Jó 40. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como boi, ou seja, um animal tranquilo, tá? Não tem nada a ver com aquele ser que é descrito no livro de Enoque, que depois eu vou, ao fim da live, eu vou ler para vocês vão entender muita coisa interessante. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Olha só, como cedro, é uma cauda enorme, tá? Eu dou risada às traduções, cara, que os caras colocam. Tem gente que coloca hipopótamo nisso aqui. O hipopótamo tem um rabinho que é o meu dedo indicador aqui, e os caras acabam falando que é hipopótamo. Os caras, eles acham que os autores bíblicos, eles não tinham noção do que eles estavam vendo, tá? E é interessante que Jó, ele não é do mundo antediluviano. Jó é do mundo pós-diluviano, e Deus mostra algo a ele. Apesar que muitas coisas Deus mostrou para ele num redemoinho. Pode ser que ele entrou em algum portal dimensional e viu várias questões, vários lugares. O próprio Leviatã, com certeza, ele viu, ele acessou, porque Deus ele se manifestou de uma maneira muito em teofanias com ele e mostrou coisas diferentes, onde um homem comum ele não teria acesso a ver o Leviatã. O Leviatã ele habita em regiões abissais profundas no mar, e é muito difícil, né? E quem o viu morreu, simplesmente assim, porque é um ser de muita voracidade. Mas esse aqui a gente percebe que é um brachiosauro, tá? E aí diz: os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. Olha que interessante, né? Ele fica, né, a gente sempre, nas questões de paleontologia, a gente consegue perceber que esses animais, eles comiam mesmo dessas folhas, eles ficavam em ambientes úmidos, onde eles se adentravam na água. Exatamente como esse pessoal do Congo menciona que talvez eles avistam alguma espécie desse animal que acabou sobrando como uma espécie de elo perdido, tá? E aí diz: eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até sua boca. Olha que interessante. Podê-lo iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Ou seja, não é um animal simples você caçar, né? É um animal muito grande. Eu não me lembro a extensão. Existe o Argentinosaurus, deixa eu ver, que é um tipo de brachiosauro. Deixa eu ver o tamanho dele, porque é um tamanho muito grande. Tinha de 30 a 40 metros as ossadas que foram encontradas. E foram encontradas mesmo as ossadas, tá, pessoal? Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Para quem tiver dúvida aqui, eu vou rapidamente compartilhar a imagem. Que tipo de animal que a escritura aqui ela está falando sobre o Behemoth, tá? Compartilha a tela rapidamente aqui. Aí a gente vai entrar sobre o Leviatã, né? E depois a gente sobre a questão de Jonas. Tem uma coisa muito interessante aqui. Seria isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o Behemoth, mencionado em Jó 40, tá? Agora, o Behemoth do livro de Enoque é outro. Eu já vi gente fazendo vídeo sobre o Behemoth, e aí misturam todas as criaturas ali, não tem nada a ver. Você tem que conhecer um pouco de Apocalipse e entender que às vezes a escritura hebraica ela pode usar termos iguais para um ser, ou às vezes até para uma entidade.
Exatamente como os seres de Ezequiel, eles não são animaizinhos. Eles são anjos, mas que tomam uma morfologia de animal, né, de ser vivente, porque eles têm esse tipo de capacidade, de poder, onde esses próprios animais eles se tornam como uma espécie de mascotes deles. É interessante que eu vou até aproveitar e colocar aqui que eu estou... Avatar... Animais. Isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui eu acho que é da cena do Avatar 1, né? Vocês se lembram que esses caras aqui, quem assistiu esse filme, que já alude a questões dos Nephilims, tá? Onde eles possuem corpos brilhantes e azuis, ligados ao mundo antediluviano. Um dia eu vou fazer uma live falando só sobre essa questão e tal. Corpos de silício, o corpo de Adão, o corpo dos anjos. Então, eles colocavam o cabelo, eles conectavam com uma parte do animal, né? Então eles tinham toda uma simbiose com esses animais, né? Com esses seres. Isso aqui é uma alusão ao mundo antediluviano e principalmente ao mundo celestial. Né? Isso aqui já é uma cópia, né? Onde esse animal é do Avatar 2, né? Onde ele é uma espécie de tipo alusão a uma baleia, né? Onde a mesma coisa, o povo lá que fica no mar, né? Eles têm um contato com esses seres, os animais, seres que voam até, mas estão ligados ao mar, etc. Vários e vários seres. E eles tinham todo um respeito pelos animais, coisa que o ser humano hoje, né, perdeu muito, né? Então, cada animal lá que eles foram criando no filme tem uma alusão a isso. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: aqui, eu não lembro o nome, esqueci o nome do protagonista aqui, mas ele, inclusive, ele dominou, agora que eu estou lembrando aqui, ó, ele dominou o Toruk, né? Que era uma espécie de dragão. Por que dragão? Porque está ligado a figuras como do Leviatã ou a figura dos serafins, as serpentes ardentes maiores, né? Os seres dragões, onde os serafins eles tinham esses seres como mascotes. Como os serafins tinham a hierarquia mais elevada, então esses animais eram os mais difíceis de dominar. E é engraçado que os caras colocam o quê? Um ser como uma espécie de dragão vermelho, né? O cara ele faz toda uma alusão a uma figura messiânica que se torna um deles lá do povo aqui dos Navi. Engraçado que o termo Navi no filme ele significa profetas, tá? Em hebraico. Os caras, o próprio diretor, esqueci o nome dele também agora, que produziu o Avatar, o James Cameron, ele assume, ele falou assim, eu copiei algumas coisas da própria linguagem que ele inventou aí na mitologia do filme, ele copiou e misturou línguas lá da região do Pacífico e também com o hebraico, né? Por quê? Por que o hebraico? Porque esses caras eles têm muita informação, então eles gostam de colocar o mundo espiritual, né, na cara das pessoas, né? Então, a mesma coisa, Satanás ele tinha esse domínio sobre esse ser, então por isso que esse ser, ele acabou também estando vinculado às linguagens da própria Bíblia, porque ele é o guardião, um ser que os anjos têm muito temor, por isso que, por exemplo, na cultura nórdica, nós temos Jomungard, né? Onde é uma serpente que guarda o quê? A região ali do centro-norte, onde está ligado à entrada do abismo. Tá? Então a gente consegue ter o entendimento que há conexões disso, tá? De conexões que os caras eles fazem sobre toda essa questão de animais, anjos, etc. Tá?